Olá, Olá, Cláudia. estás boa? Eu estou, e tu como é que estás? Deixa-me só pôr isto aqui direitinho. Isto ainda estou aqui a ajustar, mas assim já está. Então, Como olha, o meu gato veio aqui dar um olá. também quero entrar em direto. Olá, Lucky, pronto. Então, bem-vinda, Cláudia, a Nada. este direto. E, e hoje o tema é os porquês de ser como sou, né? É Então, eu estava, enquanto esperamos aqui um pouquinho que mais pessoas entrem, deixa-me só aqui ajustar isto, que as tecnologias ainda não estamos muito bem. Ok. Consegues ver-me bem? sim, consigo ver e ouvir bem também. Ok, E tu? ótimo. Então, boa noite a todos. Hoje temos a Cláudia Lopes como minha convidada. Olá, Sami, bem-vinda. Olá, Joana. Olá, Sofia. Já estou aqui a ver algumas pessoas, que bom. E, Cláudia, queres começar por apresentar-te? Sim. Eu sou a Cláudia Lopes, eu sou mentora, eu ajudo casais a comunicarem melhor para terem uma relação incrível. E hoje aceitei aqui o desafio da Isabela, não é? De me trazer aqui para eu poder também falar sobre a minha experiência, sobre os meus porquês e sendo a Isabela também uma pessoa que trabalha com os pais e filhos, não é? Também eu tenho uma experiência com o meu filho para partilhar convosco. E então esta é a Cláudia. A Cláudia tem 43 anos, mora em Porto Alegre, casada, tem um filho e adora tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, com as emoções, com o corpo, com a mente e aceitei aqui de bom grado este teu desafio. Então, olha, Cláudia, para começar, e indo já um pouquinho ao tema, quando é que tu começaste a questionar-te sobre porque é que tu eras da maneira que eras? Porquê dos teus porquê? Olha, eu acho que quase desde sempre, não é? Que me pergunto o porquê. Mas começou se calhar ali mais se calhar com 10, 11 anos, mais por aí, porque eu sempre fui uma menina muito magra. E eu não entendia, não é? Porque é que era magra e não gostava, porque todos gozavam comigo, não é? Sofri ali um pouco de bullying e no fundo a pergunta que eu mais fazia era porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu não tenho um corpo bem feitinho como têm as outras meninas? E estava constantemente a comparar-me porque queria ser igual a elas. E começou aí. Entretanto, eu cresci, não é? Sempre com esta questão de não conseguir engordar, não é? E porque é que eu sou assim? E já na vida adulta, não é? Comecei, no fundo, a pesquisar mais um pouco o desenvolvimento pessoal, porque depois aqui no meio deste não gostar de ser assim magra, não é? Surgiram desafios
não é? Surgiram desafios, eu estudei, licenciei-me, tirei mestrado, comecei a trabalhar e depois mais um porquê, porque eu não me identificava muito com o trabalho, as pessoas não me entendiam, porque eu sempre tive ideias fora da caixa, essas ideias eram muitas vezes rejeitadas. Eu trabalhava num gabinete em que tinha que estar lá 8 horas e eu sentia um sufoco. Portanto, eu comecei a questionar-me porquê. Porquê que era tudo tão difícil? Porquê que as pessoas não me entendiam? E até que eu comecei a sentir de toda esta tristeza, vá, digamos assim, que eu tinha comigo, não é? Eu comecei a sentir no corpo as minhas dores emocionais. E então chegou uma altura da minha vida que eu tive que recorrer à ajuda para entender os porquês de eu ter dores de estômago, de eu ter dores nos rins, enfim, de eu ter uma série de coisas e comecei a ir pelas alternativas. E lembro-me que na altura, primeiro fui à medicina tradicional, fiz montes de exames, não tinha nada, e então recorri até na altura à acupuntura, e o médico começou-me a falar que eram as emoções que no fundo faziam com que o nosso corpo doesse. E então lá fui eu fazer a pesquisa, não é, para encontrar as minhas respostas. Fiz coach, fiz terapias, fiz mentorias, estudei, ajudei outras pessoas, mas não tinha as respostas todas. E não conseguia entender muito bem os meus porquês e as minhas peças do puzzle, no fundo, não se encaixavam. Até que, queres que eu passe já para a solução? Não vai ser lá. Até porque tu tens uma questão que é o sonho de muitas mulheres, que é comer, comer, comer e não engordar, não é? Mas para ti isso não era confortável. Não era confortável e até, se calhar há meio ano atrás, não era confortável, de facto, olhar-me para o espelho e ver que estava magra, não gostava do meu até por outro processo de saúde que também passei, que emagreci mais um pouco, não gostava de todo de me ver. E toda a gente me dizia aquilo que as mulheres mais queriam era comer e não engordar. Eu, está bem, mas eu não sou assim. E foi um processo doloroso, não só para mim, mas também para o meu marido e também para o meu filho. E agora falando no teu filho, quais eram os porquês dele, não entendia? Olha, para já, ele é muito parecido comigo e então na escola ele sempre era o irrequieto, era aquele que se distraía com uma borracha, era aquele que olhava pela janela e via o passarinho e se distraía, era aquele que tinha déficit de atenção, era aquele que trocava, como é que se diz, que trocava as letras, acho que dislexia. E então eu estava constantemente a ser chamada à escola porque ele não estava com atenção. E então eu só, mas porquê que ele é assim? Mas porquê que ele não tem atenção? Porquê que ele não é como os outros miúdos? Porquê que não é bem comportado? E em casa ele sempre foi muito criativo, muito de engenhocas, muito a fazer as coisinhas dele, ia ao YouTube, fazia origamis, fazia, enfim, uma série de coisas. Vivemos no campo, ele inventava as fisgas, as flechas, as coisinhas dele, ele inventava tudo. Só que depois tinha a outra parte, não é? Que era distraído, que era isto, toda a gente se queixava dele, eu, porquê que ele é assim? Entretanto, ele hoje já é adolescente, não é? Ele já tem 15 anos e até há um tempo atrás ele não entendia porque é que ele gostava de estar no cantinho dele, mais isolado, porque é que não gostava tanto do contacto com as pessoas, do abraço. Porquê que ele era assim? Se eu era a mãe dele, ele tinha que me dar um abraço, era aquela obrigação. E
e hoje percebo, não é, que o porquê dele ser assim e o porquê dele ser assim também. Há uma explicação que agora está muito mais clara, né? Então, fala aqui uma vez mais, mano. E, e olha, queres falar mais de alguma situação, de outras pessoas até, de quem tu não percebias o porquê de agir de determinada forma? É assim, no fundo, as pessoas de quem mais eu queria perceber os porquês, não é? Era primeiro meus, não é? E depois do meu marido e do meu filho, não é? Esses eram, no fundo, as pessoas mais próximas da minha família e aquilo que também me complicava, não é? Era porque é que o meu marido também tinha algumas reações, porque é que eu não conseguia falar com ele, porque é que ele não conseguia entender da forma que eu achava que devia ser, não é? E no fundo nós estamos sempre à espera que seja outra a mudar, que a culpa está no outro, e eu descobri que não é bem assim, não é? Primeiro, nós temos que nos entender a nós, todos os nossos porquês, porque é que nós somos assim, porque é que funcionamos desta forma, porque é que eu gosto mais de estar no canto, porque é que sou mais criativa, porque é que não gosto tanto de estar de fazer rotinas, não é? E então, quando nós nos percebemos e nos damos a liberdade também de perceber como é que o outro funciona, como é que nós podemos lidar com ele e ele connosco, não é? Tudo muda. É como se nós vivêssemos num dia cinzento em que achássemos que não ia haver sol e de repente dá-te este xarã e o sol aparece. Eu acho que este é um bonito exemplo que no fundo foi isso que aconteceu na minha vida. É como se eu não quisesse ou não deixasse que o sol entrasse na minha vida. E depois de ter acho que nós nunca vamos ter se calhar todas as respostas, mas a maior número de respostas, tudo ficou mais tranquilo, mais feliz, mais harmonioso, mais cúmplice. E tu queres dizer como é que foi essa descoberta? Ou até podemos perguntar se estão aqui pessoas que sentem essa mesma dificuldade que tu sentias, de se há quais os porquês que as pessoas que estão aqui a assistir ao direito ainda não descobriram e que potencialmente podemos até ajudar antes de seguir para a tua partilha. Ok, se tiverem alguma coisa para perguntar, como diz a Isabela, não é? Coloquem nos comentários. No fundo, nós estamos aqui também para partilhar as nossas experiências, mas também para ajudar quem está aí desse lado. E de certeza absoluta que há sempre alguém que se identifica com parte, pode não ser com tudo, não é? Mas com parte das histórias, não é? Portanto, exato. Enquanto aguardamos, olha aqui, podes ir também desvendando um bocadinho esta nuvem que foi desaparecendo e que deixou o sol brilhar na tua vida e também na vida da tua família. Olha, a diferença aconteceu quando eu te conheci. Agora vou revelar isto aqui, não é? Embora já te tenha dito, mas tu de facto foste ali a luzinha que me apareceu e que me indicou um caminho que eu já procurava há tanto tempo, que me ia levar aqui aos porquês, e que foi entender através do formato do meu corpo como é que eu funciono, através da análise corporal, que no fundo foste tu que me fizeste a mim, à minha família, ao meu marido e ao meu filho, e que me trouxeste os porquês, porque
ao analisar o formato do corpo, não é? Que no fundo me foi dar os meus traços de caráter, e eu percebi quais é que eram os meus traços, quais é que eram as minhas dores, quais é que eram os meus recursos, os meus superpoderes e como é que eu funciono, como é que funciona a minha mente, como é que eu me relaciono comigo. Todos aqueles porquês que eu tinha dúvida revelaram-se, não é? Como é que eu queria engordar, não é? Uma esquizoide com uma oral da falta nunca na vida vão engordar, não é? E isso trouxe-me tranquilidade. E hoje eu olho para o espelho com muita tranquilidade e gosto daquilo que vejo porque sei que não consigo ser de outra forma e está tudo bem, está tudo certo eu ser como eu sou. Essa foi assim a primeira mudança. Depois perceber também como é que funciona o meu marido, não é? Sendo ele masoquista, rígido, ok, é uma pessoa que, sendo masoquista, não é? Falando aqui deste traço, se ele não tiver um ambiente seguro, ele não fala, ele fecha-se. Eu não o podia julgar, não é? Eu no fundo, não podia condicionar, não é? Aquilo que ele me dizia e não podia, muito menos, ele se podia sentir humilhado, não é? E muito menos à frente das outras pessoas. Não é que eu o fizesse conscientemente, mas se calhar, em alguns momentos fiz e isso acabava por nos condicionar. Até por ele também perceber, não é, que eu sendo esquizoide, que gosto mais de estar lá no meu cantinho, eu preciso de passar mais tempo sozinha e então foi um entendimento, conseguimos dar espaço, conseguimos falar de outra forma e perceber quando as coisas não estão bem falar. E depois foi o sol que entrou, foi quando eu realmente percebi os porquês do meu filho. Não é? Porque sendo ele também esquizoide, rígido, ali também com um psicopata, pronto, percebo, não é? Que ele também gosta do cantinho dele, porque é que ele era mais distraído lá na escola, claro, não é? Quando ele assimilava a matéria e já tinha entendido, é claro que a cabeça dele ia logo para o mundo imaginário. E aqui em casa foi também muito alívio, digamos assim, tanto para mim como para ele, porque eu já não o pressiono tanto. E ele mesmo diz que, olha, está aqui a Kelly a dizer boa noite. Boa noite, Kelly. E ele, o meu filho, diz que se sente mais compreendido, mais tranquilo, e ele usou uma expressão que eu achei espetacular, que foi: pelo menos agora já não tenho vontade de te esganar quando tu me chamas para vir para o sofá. E foi interessante também. Noutra altura, se calhar, eu não gostaria que ele me tivesse dito isto, não é? Mas no fundo foi aquilo que ele estava a sentir e está tudo certo. E no fundo, assim, resumido, não é? Foi isto que fez a diferença. E há também uma coisa interessante que começou a acontecer com o teu filho. Quando tu percebeste que ele era muito esquizoide e psicopata, ou seja, estes nomes estranhos são apenas traços de caráter, não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com os psicopatas dos filmes, nem os masoquistas das séries que nós possamos ver. São sim traços de caráter que se formam desde que ele está no útero, porque certamente a gravidez dele também foi assim vivida de uma maneira ansiosa da tua parte, e ali na fase em que ele começa a fazer as primeiras gracinhas, ele sentia que se ele fizesse alguma coisa, ele ganhava algo com isso. E é isso que cria o traço esquizoide e o psicopata. E quando isso é respeitado, e aqui, o que é que mudou na tua comunicação com ele? Olha, quando ele, ainda hoje, posso dar aqui o exemplo, ele hoje está mais na caverna. Ele hoje está uma criança que não quer falar tanto e eu não estou constantemente a perguntar: mas o que é que tens? E ele: nada.
E eu, mas o que é que tens? De antes era assim, não é? Mas o que é que tens? Mas diz lá, mas tens alguma coisa? Eu, mas não tenho nada. E então hoje eu percebi que ele estava mais na caverna, nós tivemos que sair, no carro ele nunca falou e eu também não falei. Eu também não. E depois chegámos ao sítio, eu deixei, ele diz assim: não me vais dizer que eu hoje estou muito falador. E eu, não, estou a respeitar. Quando tu quiseres falar, tu falas. E então, no fundo, olha, está aqui, quem é que. Havia aqui um comentário. É a Suzete a dizer, ao ouvir-vos, sinto um sorriso enorme a sair de mim. Pois, se calhar, a Suzete já se identificou com algo que nós estamos aqui a falar. E eu posso referir que a Suzete foi a grande responsável por aquilo que eu faço agora, porque exatamente o filho dela também é muito esquizoide, psicopata. Tu já consegues o que acontecia também na casa dela. É porque, assim, todos os traços têm as suas dores, não é? Mas também têm os seus recursos. E eu hoje entendo, não é? Toda aquela criatividade, tudo aquilo que ele tinha é mesmo característico do esquizoide, não é? E vem depois aquela parte da caverna que é preciso respeitar. Quando ele está menos falador, tudo bem. Se ele me quer dar um abraço, ele dá. Se ele não quer, não dá e está tudo certo. Eu não me cobro e também não o cobro a ele. E uma das maiores mudanças também na nossa vida foi eu perceber que tinha que me tornar desnecessária na vida dele, que eu tinha que... Isto é assim, quem está a ouvir até pode parecer, ok, agora não queres saber dele. Não é bem assim, não é? O ser desnecessária não é de deixar de gostar, é, no fundo, não controlar, deixá-lo ter responsabilidades, não é? E fazer com que ele olhe para a vida, com que ele tenha pernas para caminhar para a vida sem depender de mim. É claro que eu estou lá na retaguarda, como é óbvio, não é? Até ele ter a idade para sair de casa, mas para o apoiar, não é? Mas ele é responsável e acredita que desde que tu nos fizeste a análise, que foi novembro, por aí, ou dezembro, não sei, até agora, e passaram 3 meses, basicamente, muitas mudanças. É ele que acorda de manhã, que põe o despertador, que acorda, que toma o pequeno almoço e tem a responsabilidade de depois ir para as aulas, neste caso que agora estão a acontecer online, não é? E ele tomou essa responsabilidade e já não quer que eu o acorde. E isto é fantástico, porque não está dependente. Lá está aqui alguém a dizer promover a autonomia e a confiança em si. Exatamente isso. Que era aquilo que eu muitas vezes não fazia, que fazia por ele. Coitadinho, não, deixa estar que eu faço por ele. E no fundo, às vezes nós erramos inconscientemente. E todos aqueles que são pais e que estão aqui a ver, não é? É muito bom, deixo esta mensagem para todos, que primeiro se conheçam a si, depois a eles, ao marido, porque faz a diferença. E no fundo o que é que nós queremos? Nós viemos a esta vida para viver bem, para vivermos felizes e para viver em harmonia. Acredito que seja esse o sonho de, não digo de 100% das pessoas, não é? Então, se é isso que querem, então há que trabalhar, não há que andar aqui com turras e com conflitos e... Ok, vamos nos lá entender e vamos fazer com que a vida seja cúmplice, seja de amor, seja de autonomia, de confiança. E de respeito, acima de tudo. Tu tens que me travar, porque eu começo a falar e nunca mais acabo. Não queria interromper com os comentários, mas de facto é isso mesmo o que a Samir também falou, o promover a autonomia, a confiança, a responsabilidade e conduzi-lo, porque na fase da adolescência ele já está a fazer um test drive para a vida adulta, não é? E tu contaste-me uma coisa muito interessante, que foi que ele próprio começou a ter iniciativa de procurar
coisas que ele gosta para fazer. Queres falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Ele tem alguns objetivos, não é? E então, até posso dar aqui este exemplo, que ele tem o objetivo de comprar um computador agora no verão. E nós dizemos, ok, tens o objetivo, então o que é que tu podes fazer, não é? Para, no fundo, teres dinheiro, não é? Para atingires esse objetivo. É claro que uma criança com 15 anos não vai trabalhar. Não, ele não foi trabalhar, não é? Mas arranjou, não é? O que é que ele fez primeiro? Isto é tão interessante, lá está o esquizoide, não é? Então, ele quer montar o computador, porque ele adora tudo o que é tecnologia, é o pró na tecnologia, e então ele quer comprar peça a peça para fazer a montagem do computador, e então, num documento do Word, acho que foi do Word, colocou a fotografia de todas as pecinhas que ele queria, imprimiu, colocou na parede do quarto, então que aquele é o sonho dele. E então, o que é que ele propôs-se a fazer pequenos trabalhos com pessoas também conhecidas e connosco, em troca nós damos dinheiro e assim ele está todo entusiasmado e vai conseguir o dinheiro para o computador. E então ele anda todo entusiasmado e isto também é muito bom para a criatividade dele, porque um esquizoide precisa sempre de ter algo também que o desafie, não é? Porque, ok, o esquizoide gosta de buraco, mas ele não pode passar 24 horas por dia no buraco, não é? Também aquela parte do recurso também tem que se colocar em ação. Então foi aquilo que eu, em conjunto com o meu marido, não é? Fizemos e que colocámos em ação e ele está todo entusiasmado. Pronto, esta foi uma das mudanças, digamos assim, que o estão a encaminhar para a vida. E outra coisa que eu quero referir, que aconteceu contigo, é que para ti foi estranho teres que negociar com ele. Sim. Mas que era uma forma de comunicar correta quando se trata de um psicopata, certo? Não vai acontecer só porque sim. Sim, essa questão da negociação para mim foi aquilo que foi mais difícil, não é? De facto, ele e quando ele quer alguma coisa, eu digo logo, pronto, já tens aí o psicopata ativo, quando eu, oh mãe, gosto tanto de ti, dá-me um abracinho, olha lá, vou-te pedir uma coisa, é mesmo típico, e ele é assim, não há forma de ser de outra maneira, não é? E então essa questão da negociação foi algo que para mim até foi um desafio, digamos assim. E agora dar-te um exemplo, por exemplo, não é? Às vezes eu dava-lhe tarefas que não eram da competência dele, que não eram para uma criança de 15 anos, neste caso ele tem 15 anos, não é? E então essas tarefas que eu agora sei que não são da responsabilidade dele, nós negociamos. Olha, o que é que tu achas de fazer isto? E em troca nós damos dinheiro ou aquilo que for que ele queira. E então nós negociamos assim. Ele fica feliz, não é? E acaba por fazer, e nós também. E às vezes a troca nem tem que ser por dinheiro. É outra troca qualquer de fazer algo. Estava agora assim à procura de um exemplo, mas não estou aqui a conseguir encontrar. Tipo, olha, se tu ajudares a limpar o carro, depois nós fazemos outra coisa qualquer. Coisas deste tipo, não é? A negociação. E tem funcionado muito bem, porque ele faz as coisas de bom grado e está no recurso. E não se sente manipulado, porque Exatamente. quando, na prática, o que acontecia? Na prática, o que acontecia? Ele, cada vez que tu pedias algo, ele sentia-se como se sentiu lá atrás, em que parece que ele só tinha valor por aquilo que fazia e não por aquilo que ele é.
Então ele aprendeu a negociar menos cobranças emocionais, não é? Porque já sabemos que não vale trocar sentimento, não é? Exatamente. É. Que bom. Eu Olha, ia dizer que, não sei, continua, para não te travar aí no. não, eu perdi a noção das horas. Eu também. Não tenho aqui, eu sei que o que é bom acaba depressa. E eu ia dizer, quem tivesse alguma questão para colocar, pode ir colocando, porque dentro de mais ou menos 5 minutos também terminamos. E entretanto, complementa aquilo que queres dizer. Portanto, ia dizer aqui outra coisa, porque para além do traço de esquizoide psicopata que ele também tem rígido. E o rígido o que é que faz, não é? Ele compete, os rígidos triangulam, não é? Entre a mãe, o pai e ele, não é? Portanto, tem que sair a ganhar. E então havia de alguma forma aqui em casa alguma competição entre ele, não é? E o meu marido. E tanto um como o outro, que são rígidos, que têm alguma rigidez ainda elevada, perceberam com a análise corporal que não precisam de competir por mim. E o Diogo foi uma coisa que disse foi, agora eu percebo, não preciso de fazer isso, porque quando eu quero a tua atenção, eu vou e eu peço a tua atenção, ou já não está ali na competição que tem que ser melhor, ou a opinião dele é que tem que ser, e então ninguém aqui está obrigado a nada. E foi muito bom, não é, perceber, porque de alguma forma havia essa competição deles os dois por mim, e isso agora deixou de acontecer. E que podes dizer que ele pode procurar na vida um par, porque o teu par é o teu marido, não é ele. Também dissemos isso. E que é tão importante, porque de facto o rígido tem muito isso, a ligação que ele tem especial, o menino com a mãe, ou a menina com o pai, não é? E às vezes ficam presos a essa ligação e não avançam para a vida porque também inconscientemente não foram autorizados. E isto vai levando também a outras questões que mais tarde se podem revelar piores. Então, o que podemos de facto ajudar a prevenir está mesmo nas nossas mãos. É mesmo. E hoje, não é? Eu entendo lá atrás, não é? Para quem tem filhos mais pequenos, no meu caso é um menino, não é? À noite, quando era para deitar, era sempre um problema para adormecer. Ele queria sempre a mãe lá ao pé dele. A mãe tinha que o adormecer, eu tinha que estar ali. E hoje eu percebo, não é? Esta triangulação, esta competição, ok. Então, nós vamos dormir, eu vou-te chamar aqui para o pé de mim, para tu me escolheres a mim, para não ires lá para o quarto, para o pé do meu pai, não é? Pronto, eu só tive este conhecimento agora, não é? Porque se fosse lá atrás, se calhar as coisas tinham sido diferentes. Mas quem tem filhos pequenos, não é? Vai muito a tempo de ter este conhecimento, de passar por uma análise corporal, de entender e de poder evitar muitas dores e muitas incompreensões que muitas vezes até levam ao afastamento do casal. Não é? E às vezes os casais até gostam, não é? Só que há ali incompreensões e é só preciso fazer ajustes. E muitas vezes acredito que há muito casamento que acaba que não precisava de acabar. Não é? Se conhecessem, e muitas vezes já há discordâncias com os filhos, não é? E os casais acabam por ter discussões e conflitos por causa dos filhos, porque dizem que o teu filho é que é o culpado, ele é que tem a culpa disto, ele é que, e não basta já não compreenderem a criança, quanto mais ainda lhe estarem a colocar o peso da culpa das discussões do casal, ou de não se entenderem, e de facto prejudica todos, principalmente as crianças, não é? Porque depois crescem nesse ambiente e com essas dores que um dia mais tarde, não tratadas, vão repetir nos relacionamentos. Sim, e no fundo é aquela roda dos ratos, não é? Se tu não tornas o teu inconsciente consciente, tu vais vivendo a tua vida
e vais repetindo situações e chamas isso de destino e nada tem a ver, não é? É. Então Olha, aqui está aqui a dizer que depois de conhecer este conteúdo, o meu sonho é fazer uma análise corporal. E então estás no caminho certo. Sim, essa Cláudia, ela certamente pode ajudar-te. e a Isabela, neste caso, também, não é? Qualquer uma das duas, mas acredito que é a Isabela, e depois tendo aqui, tu tens mais aqui esta vertente, não é? De trabalhar os pais e os filhos, que também podes certamente ser uma ajuda fantástica aqui para aquela. E passar por um Temos aqui as duas disponíveis para isso, no fundo, para dar uma mensagem de esperança. Sim, é possível encontrar respostas, os porquês de eu ser como sou, porque à vista de muitas pessoas e de nós, não é? Olhamos e vemos como um defeito, como um problema. Muitas vezes somos incompreendidos porque nós próprios não nos compreendemos. E agora uma mensagem final, Cláudia. O que é que que porquês é que tu finalmente descobriste? Quais é que deixaram de existir? E que mensagem gostarias de deixar deste direto? Olha, o porquê de eu ser magra, não é? Eu consegui descobrir, não é? O porquê de eu ter aqui alguns conflitos, não é? Porque é que eu gosto mais de estar no meu canto, porque é que eu também gosto de aparecer, porque é que eu gosto de aparecer só quando estou bem, e então o porquê que eu não percebia o meu marido, porque é que o meu marido não percebia a mim, o meu filho, portanto foram todos estes porquês que eu descobri que trouxeram aqui o sol no fundo à minha vida e tudo aconteceu. Eu tinha feito já muita coisa antes. Eu tinha feito coach, eu tinha feito reiki, eu tinha feito mesa radiónica, eu tinha feito angiologia. Nem sei se tenho fogo para dizer tudo. Tanta coisa, mas só a análise corporal me deu as respostas. E a análise corporal dá a resposta para tudo. Para procrastinação, porque é que o filho é assim, porque é que o marido é assado, porque é que eu me sinto abandonada, porque é que eu só como porcarias, porque é que eu não consigo emagrecer, porque é que eu me sinto humilhada, porque é que eu não consigo falar, porque é que o meu marido não fala comigo, sei lá, tudo. Portanto, a mensagem que eu deixo é toda a gente devia de passar por este conhecimento e ter as respostas e tornar-se num adulto saudável. Iria evitar muitos stresses, muitos desentendimentos, muitos conflitos e qual é que é o benefício? Viver uma vida tranquila, viver uma vida feliz e em harmonia e com respeito. No fundo é isso. É com respeito, respeitarmos todos, porque se nós pudermos existir tal como somos, seremos imensamente felizes. Sem dúvida. E às vezes o que acontece é que toda a gente parece que vê, menos nós, não é? Porque nós estamos cegos para as nossas dinâmicas internas. Então, através do corpo é fantástico, porque o nosso corpo são as nossas respostas, não há nada igual a ninguém e cada um de nós é aquilo que precisa de ser. Agora, quando tu falaste que o corpo é nosso, é só nosso e o formato do corpo é só nosso e a nossa análise é de facto só nossa, porque eu não tenho nada contra as outras terapias, não é a numerologia ou outra coisa qualquer, não sou contra, mas a numerologia, se eu sou o número 7 e tu és o número 7, aquilo que dá para mim dá para ti. E não é bem assim, porque eu sei, estou a supor, não é? Que eu sou um 7 e tu és um 7, não é? Tu gostas de uma série de coisas que para mim não faz sentido, não é? Eu não gosto da rotina, não gosto da coisa toda certinha, se calhar tu já gostas disso e no fundo é isso, é
é como se fosse um bilhete um cartão de cidadão. Que cada um tem um número, não é, do cartão de cidadão, e a análise corporal é isso, não é? Que vai dar os nossos traços de caráter, que são nossos, não há igual. Em percentagem, que é algo que é totalmente inovador no mundo, né? E nós temos o privilégio de alguma maneira, estarmos a fazer história, porque há 3 anos que esta descoberta foi feita, não dos traços de caráter que já têm mais de 100 anos, mas sim da ferramenta que permite quantificar e de facto é libertador. Eu costumo dizer que foi a minha carta de alforria, foi a minha necessidade de saber como eu funciono. Me conta a dizer uma clareza interna de cada ser humano, não temos que ser igual. Nós somos únicos. E é tão bom ser como somos, desde que estejamos nós adultos, não é? É isso mesmo. É como diz aqui o João, o que é que ele diz aqui? É a clareza interna de cada um, como se fosse o GPS de cada ser humano. É mesmo isso. E a tua verdade não tem que ser a verdade do outro. E é neste respeito mútuo em que antes do outro falar tu já sabes. É porque nem é preciso falar. Porque o corpo fala por nós e diz exatamente aquilo que eu sou, na minha essência. Não é porque eu ponho a mão ou cruzo os braços ou faço outras coisas. É algo muito mais profundo. É mesmo. A Kelly está a dizer, não entendo, deve ser que tu tiveste aí uma interferência e se calhar era aí. Mas Kelly, se não entendeste alguma coisa, depois por mensagem privada para mim ou para a Isabela, nós depois estamos disponíveis, não só para a Kelly, mas para todos que quiserem, estaremos disponíveis para responder, verdade? Eu de facto às vezes também ouço eco, até já tirei o computador daqui, que achei que pudesse ser do computador, mas não percebo porque é que às vezes interfere. Mas se alguém tiver dúvida, pode enviar mensagem. Ok. Boa. Olha, alguma coisa, alguma pergunta que alguém mais queira fazer? Estamos mesmo na reta final. E tem outra coisa. Quem quiser sugerir um tema para abordar numa outra live, eu vou estar mais ativa neste canal. Pode também enviar uma mensagem a sugerir e a mensagem final é mesmo esta: os porquês de ser como sou têm a resposta. A Cláudia é apenas uma das pessoas a quem essa resposta chegou e pode chegar a muitos mais. Exatamente. É querer saber só. É mesmo isso, é nós, é cada um de nós nos predispormos, é assim que se diz, predispormos a nos conhecer, a nos entender, para sermos mais felizes. No fundo, é só isso. E isto vai aumentar sem dúvida a clareza, a confiança e até o alívio, não é? Olha, a Kelly tem uma pergunta que pode responder, Cláudia. Eu queria saber porque sinto o tempo todo o medo de ser traída. Kelly, eu não consigo ver muito bem aqui a foto, mas só por isto a Kelly deve ter um traço de rígida elevado e então é normal que sinta, vamos dizer que é normal, não, que é característico desse traço, não é? Ter esse medo que é o ser traída, é o ser trocada ou é o ser excluída. Quando não é a primeira escolha, não é? Tem muitas vezes esse medo. E a Kelly diz que também sente medo de ser abandonada. Então pode ser aí oral com rígida e de facto ter esse medo de sentir
traída e abandonada. De facto, com a análise, não é, a Kelly vai perceber exatamente porque é que tem esse medo e o que é que pode fazer para entrar no recurso, para deixar de sentir esses medos. E porque com a percentagem é muito mais fácil nós falarmos disso. Só por esta frase eu posso dizer e arriscar que a Kelly é um pouquinho da menina mulher. Ela vai ter o conflito de, alguns momentos ela vai querer ser a menina, vai querer ser cuidada, gostava só até de ter um cuidado sem ter que pedir. Vai haver muito esta característica dela esperar que alguém adivinhe o que ela precisa, mas o teu recurso é da comunicação, por isso é muito importante expressares o que precisas e viver a vida em triangulação, tal como a Cláudia falou, que era uma das características do filho, é também uma das características das pessoas que mais sentem o medo de se sentirem traídas. Ai meu Deus! Pois eu sei, isto é muito direto, não é? Pois é mesmo, é isso mesmo. Mas há forma de dar a volta a isso, basta ativar os teus recursos incríveis de comunicação, de proatividade, de agilidade e de se calhar baixar um bocadinho a régua, porque se calhar a tua régua está muito alta e fazer alguns pequeninos ajustes. Ninguém vai mudar o corpo, não é preciso, basta é respeitar cada uma das percentagens dos traços de caráter. Exatamente, cada um é como precisa ser, tal como diz o João, e é tão bom ver como somos, porque ninguém é igual, somos todos diferentes e é nossa responsabilidade, a partir do momento que temos este conhecimento, aplicá-lo na nossa vida e mudar a nossa história. É mesmo, olha, é mesmo isso, é escrever um novo capítulo. É a vida antes da análise e a vida depois da análise. A Kelly diz, já passou. Como faço para parar de sentir isso? É colocar no recurso, não é? Neste caso aqui é perceber quais é que são as situações que acontecem em que a Kelly sente de alguma forma o abandono e quais é que são as situações em que a Kelly sente que tem medo de ser traída, não é? E então, ao entender as situações, depois é claro que é dado o direcionamento, não é? Para que possa sair, não é? Mas o medo do abandono, uma dica, não é? É poder expressar aquilo que realmente sente com alguém de confiança, não é? Com uma amiga, pedir um colinho, no fundo é procurar, não é? Um ambiente onde se sente acolhida, no fundo é por aí, a parte da traição e também aquela parte de eu não gosto nada que me comparem com ninguém, mas eu comparo-me com toda a gente. Então, no fundo, é como a Isabela disse, é baixar um bocadinho a régua. E provavelmente a Kelly também está sempre a fazer, que é tudo perfeito, para ser a primeira escolha, e às vezes isso não acontece e depois cai aí a desilusão. Então, é no fundo depois compreender como é que se pode ir para o recurso, não é? E ainda uma dica para a Kelly, a única pessoa que nós podemos comparar é nós, como éramos ontem, há uma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos, e a pessoa que somos agora. Porque nós não podemos comparar o palco de alguém com os nossos bastidores, não faz sentido. Nem histórias, as histórias são únicas, não são comparáveis. E aqui uma coisa que eu acredito que a Kelly sinta muito é a questão de não se permitir ser vulnerável,
porque para a Kelly ser vulnerável é ser fraca. E ser vulnerável não tem nada a ver com ser fraco, tem sim a ver com ser humano. E aqui nós estamos a falar de seres humanos, não de robôs, não de máquinas, de seres humanos que apenas precisam de ser vistos tal como são e como é bom serem como são e fazerem o que precisa de ser feito, mas sem a cobrança de ter que ser feito de uma maneira que outra pessoa quer, daquela forma, mas à sua maneira, ativando os seus recursos. Exatamente, é mesmo isso. Espero que tenha ajudado um pouquinho, Kelly. Então, olha, não há mais questões, vamos terminar. Vamos. Eu quero agradecer imenso a tua presença, Cláudia, por te permitires também falar dos teus porquês e como é bom agora ter estas respostas e poderes seguir para a tua vida com os teus porquês cada vez mais claros e poderes fazer escolhas cada vez mais conscientes. Sim, Kelly, olha, o método mais rápido e mais profundo que eu encontrei até agora. E eu também fui como a Cláudia. Eu procurei respostas em muito lado e olhando agora para a minha história, ainda bem que eu consegui sobreviver para contar aos bocadinhos. Isto agora vai sendo pouco a pouco, mas quero ativar esta página também para chegar a mais pessoas que eu acredito que, tal como nós, procuram respostas e nós podemos dar. É. Obrigada aqui à Kelly também por dizer obrigada por vocês existirem, obrigada Kelly também por tu existires com todos esses recursos fantásticos que tens aí também dentro de ti e que de certeza absoluta que fazem a diferença na vida de muita gente. Tens aí muita coisa boa que usado, ninguém para a Kelly. Só é preciso olhar e permitir-te ser observada. Oh meu Deus, endometriose. Cláudia, queres dizer mais alguma coisa? Kelly, eu também passei por uma situação de endometriose e de facto endometriose é um pouco uma doença que afeta mais, eu não sei se posso falar assim, mas pronto, as mulheres rígidas têm muito, sofrem algumas delas de endometriose. Porquê? Porque elas querem ser mais fortes do que o super-homem. E então elas querem fazer e querem ser até melhores que os homens, mais fortes que os homens. Eu falo por mim. Quando a Isabela me explicou o porquê de eu ter a minha endometriose e que eu só tinha que ser mulher, só tinha que deixar de me cobrar tanto e de deixar que o meu marido cuidasse de mim, tudo mudou e as minhas dores estão cada vez menos. Portanto, quase assim inexistentes. E então, de facto, a Kelly está a dizer para eu falar, é só Kelly, é só permitir ser mulher. Não tem que ser mais forte que o homem. É permitir que, no caso de ter um companheiro, permitir que ele cuide dessa mulher que está aí dentro e as dores têm tendência por desaparecer. Infelizmente, a endometriose é muito aquela questão das muitas mulheres ditas guerreiras sofrem imenso de endometriose e de outras dores no corpo, e isto é só um sinal de que elas não estão a respeitar os seus traços de caráter.
No caso da Kelly, certamente o oral deve estar completamente apagado, inexistente, e ele precisa de existir, senão essas dores vão ficar cada vez piores. E está aqui o João, que é o meu marido, que está aqui a ver, a dizer que tudo ficou diferente, e de facto tudo ficou mesmo diferente, porque eu deixei de ser a mulher forte. Era como se fosse assim. A mulher forte agarra aqui vamos imaginar que isto é, por exemplo, um ferro de 20 quilos, não é? O esquizoide, 2 segundos já tem ali, não é? Pronto, e todos os outros traços. E a rígida está, não! Achas que alguma vez na vida, eu aguento isto tudo. Não, ela até pode estar de cabeça para baixo, mas ela ainda está lá a segurar, porque ela quer mostrar que é forte e segura e segura e segura. E isto é não ser flexível, e depois toda esta inflexibilidade, não é? Acaba por se refletir no corpo, não é? E no fundo depois vai para essa parte que são os órgãos genitais, não é? Que acabam por levar com todo este embate. E Kelly, não precisa estar, é assim, não precisa não é? Eu compreendo que esteja triste, não é? Mas faz parte do processo e pode mudar. Sim, só basta ativar um recurso do oral, que é permitir-se chorar. Há quanto tempo é que não chora? Eu imagino. Não, sem filtros, sem cobranças, muita coisa melhora depois que nós choramos, especialmente para quem é oral. É mesmo. Muito bem, Kelly, ajudamos. Não vamos esperar, não sei se responde. Não sei se tem. Não vamos cobrar essa resposta. Exatamente. Então, olha, Cláudia, obrigada uma vez mais por esta partilha, por se calhar ter sido mais do que uma partilha, mas não há mal nenhum, Kelly. É necessário é um recurso. Depois de chorar tudo fica melhor, até se pensa melhor, até o pensamento fica mais claro. Para um oral chorar é muito importante. É como diz o João, é chorar e é libertar, é permitir, e isso é muito bom. Era aquilo que eu também não fazia, não é? Eu também queria mostrar que eu era a forte e que não chorava, e agora eu choro sempre que me apetece até ver um filme. Às vezes eu segurava, porque depois dizia-me, lá está a chorona, não podes ver filme nenhum que já choras. E eu agora choro e digo assim, deixem-me estar. Aliás, já nem me dizem, não é? Porque sabem como é que eu funciono. E então o choro é libertador. E encontrar alguém com quem se possa também falar é muito bom. Obrigada também, Kelly, por te permitires. E um abracinho daqui. Sim, obrigada também por teres partilhado connosco, porque só a tua partilha é que nos permitiu também poder ajudar, e é isso. Acolhe-te, mima-te, faz um carinho, né? É como se fosse um bebê a precisar de colo neste momento. É mesmo. Não é necessário nós nos escondermos para chorar. Em muitas situações da nossa vida nos disseram que chorar era sinal de não ser. Ainda mais os homens, né? Parece que quem é homem que chora não é homem, e nós vivemos com essas coisas. Então é desconstruir tudo isso. E nós estamos cá para isso agora.
Olha, obrigada também pelo convite, adorei esta conversa e certamente iremos ter mais encontros destes, não é? Até porque este conhecimento em Portugal está a vir assim aos pouquinhos, não é? E então, não é, Isabela, fica aqui assim o compromisso de que iremos vir aqui mais vezes falar. Eu preciso de sentir que as pessoas me querem ouvir. Se tiverem temas, ajudam-me imenso a poder colocar isso ao vosso serviço e é neste sentido que estamos cá também. Obrigada a todos por Obrigada. Eu vou deixar gravado porque acho que mais pessoas vão precisar de ver. E um beijinho enorme, Cláudia. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada, Isabela, também. Um beijinho grande para ti, um beijinho para todos aqueles que estão aí a ver e um abraço e até uma próxima. Até breve, até muito até breve. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. E obrigada, João, também pelos teus feedbacks aqui durante este encontro. Obrigada. Um beijinho e uma boa noite para todos. Beijinhos.